Estima-se que distúrbios alimentares acometam cerca de 2% da população mundial. Esses transtornos, eles surgem de uma visão distorcida da aparência física. A gente tem alguns quadros que podem ser mencionados, por exemplo, bulimia, anorexia e a compulsão alimentar. Mas hoje, aqui no programa Espaço Aberto, falamos de um tipo específico de relação da mente com a comida. Existe um termo na psicologia que trata dessa questão como fome emocional. Nós recebemos aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru para explicar um pouco para a gente sobre essa relação a psicóloga Karina Marcucci. Eu gostaria de agradecê-la mais uma vez por ter aceito o convite para conversar conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Eu me sinto lisonjeada pela condição de estar falando de um tema tão importante, tão presente nas nossas vidas, né? A fome emocional, ela de fato tem feito parte cada vez mais dos nossos lares, por conta, inclusive, de um momento de bastante sobrecarga que todos nós vivemos, com esse acúmulo, né, de expectativas, de ter que dar conta, de uma ansiedade que vem cada vez mais apontando para a condição da gente ter que dar conta do todo. Estamos num processo pós-pandemia, que ainda não se tem certeza, né, desse contexto. Isso faz com que a gente perca, principalmente, a segurança, a certeza, o controle, a proteção do dia a dia, né? Quando esse mecanismo é instalado, boa parte dos nossos instintos e com eles as nossas emoções tentam buscar adequação. A gente fica o tempo todo tentando se adequar para dar conta do todo. E isso faz com que mecanismos que venham no intuito de trazer recompensa precisem ser acionados. A comida é uma recompensa imediata, né? Quem nunca, depois de um contexto de um dia bastante ansioso, frustrante, cansativo, não pegou um pote de sorvete, comeu uma pizza, né? Achou nos doces, nas guloseimas, uma forma de se saciar e de descontar essas emoções, né? Então, esse processo, que é relativamente comum, ele pode se tornar um processo doentio a longo prazo, porque ele passa a ser a única forma de extravasar essa tensão. Quando isso fica constante, aí a gente precisa ter um olhar bastante criterioso para esse contexto, porque ele passa a ser uma fuga da mente. Então, a mente precisa desse contexto para aliviar a tensão. Você comentou, né, sobre aquela situação em que nós chegamos cansados em casa e a única coisa que a gente quer é alguma comida, né? Normalmente nada saudável, né? Aquela frase que vem, acho que na nossa cabeça, hoje eu mereço. Essa busca pelo prazer imediato, Karina, como você comentou, em longo prazo pode trazer algumas consequências ruins. Quais seriam essas consequências? Então, o grande problema desse mecanismo é que ele não é consciente. Ele vai se tornando um mecanismo que ele vai sendo repetido e justamente um dos grandes problemas é a quantidade e a qualidade. A gente passa a não escolher mais e não perceber mais a quantidade daquilo que você consome e a qualidade. Então, você começa a perder nutrientes. O organismo, ele começa a ter problemas de funcionamento, porque, veja, existem dois tipos de fome, né? Existe a fome orgânica, que é aquela fome natural, física, que a gente precisa saciar para a sobrevivência. Normalmente, a gente tem hábitos alimentares, rotinas que são bem estabelecidas para se alimentar. A questão da fome emocional é que ela é um extra. O tempo todo você precisa mastigar, não importa o que é. O tempo todo precisa mastigar. Então, o organismo acaba tendo uma sobrecarga de alguns elementos e falta de outros. E isso pode desenvolver questões físicas. Você pode ter hipertensão, diabetes, você pode ter problemas cardíacos, obesidade e uma série de outras questões que acometem o corpo físico, a química física. Mas também algo que é importante é que a nossa autoestima começa a mudar. Você começa a perder o controle desses episódios e, de alguma forma, se torna refém. Tá? Então, aqui a gente tem um contexto que precisa ser cuidado. Quando você nota que já está refém, eu não consigo parar de fazer isso, não é mais meramente uma saciação momentânea, é um negócio que precisa ser o tempo todo preenchido, é um vazio emocional. Para não ter que pensar,
não ter que resolver, não ter que se indispor, não ter que muitas vezes se colocar. Esse momento passa a ser a fuga da mente, onde eu me sacio com o que tiver na frente, mas depois eu me sinto frustrada, arrependida, culpada, né? E fico me martirizando com o resultado disso. Uma alimentação ruim muitas vezes também está ligada a uma vida pouco disciplinada, uma rotina com pouca disciplina. Exatamente. E veja, nós somos inconscientemente convidados a nos desorganizar. Por quê? Porque a gente quer dar conta do todo, tá? Cada um no seu segmento, cada um com as suas expectativas. De alguma forma, a exigência por dar conta está presente em todos os momentos, né? Nós hoje temos que dar conta de N coisas que até então não era preciso. E, inclusive, a pandemia acelerou isso, porque nós abrimos espaço para ter muito mais horas de trabalho, muito mais horas de performance do que nós precisávamos antes. Uhum. Isso tem um custo. Uhum. Né? Quando você não consegue organizar a rotina, isso vai aparecer em algum lugar. Uhum. Karina, é claro que cada indivíduo tem suas peculiaridades, mas de uma forma geral, dá para mencionar alguns gatilhos emocionais negativos que podem levar a essa busca pelo alívio na comida? Olha, a gente tem um conjunto de coisas que podem ser gatilhos do ambiente e gatilhos internos, tá? Gatilhos internos seriam, por exemplo, marcas antigas, momentos em que eu verdadeiramente carrego um vazio emocional, carrego uma sensação de impotência, eu não sou capaz de dar conta daquilo, eu não sou capaz de, a minha voz não pode ser ouvida, tá? Eu me permito ser usada, eu sei que naquele ambiente eu não consigo colocar limite, tá? Situações onde eu de verdade percebo que eu não dou conta, mas eu insisto. Insisto ou pelo outro, ou porque eu quero ser boazinha, eu não gosto que a minha imagem fique arranhada, tá? Ou situações no ambiente onde eu percebo que aquilo precisa ser organizado, mas não consigo. Nós temos um conjunto de percepções internas e externas, só que elas atuam o tempo todo em nós. Quando eu não consigo dizer não, algo em mim precisa ser saciado. Faz sentido? Faz sentido, com certeza. E como é que eu controlo esse impulso pela comida? Bom, a primeira coisa é cada um de nós observar realmente a sua rotina, né? E observar também que nós temos três categorias de problema básico, tá? Nós temos problemas onde a gente tem controle direto, controle indireto e o sem controle. Há uma tendência, quando eu estou envolta em situações que eu preciso de recompensa imediata, isso significa que eu possivelmente estou tendo muita atenção na categoria dos problemas que eu não tenho controle. Tá? Então, eu estou dedicando preocupação e meu tempo onde eu não tenho controle. O ideal seria que, a partir de uma reorganização, eu pudesse colocar a minha atenção mais nas categorias de controle direto. O que é controle direto? Eu consigo resolver. Em pequenos passos, pequenas mudanças, eu consigo resolver. Controle indireto. Eu percebo que eu tenho condições, mas talvez existam pessoas que têm é mais inteligente delegar. Então, talvez eu possa dividir isso aqui para fazer em pequenos passos. Dá para entender isso? Toda vez que eu quero abraçar o todo, eu não consigo dar conta do todo. Nenhum de nós dá conta do todo. Então, a ideia é que a gente possa priorizar aquilo que é importante naquele momento, colocar dentro do meu dia, além das atividades de sobrevivência, todos nós precisamos sobreviver, então temos atividades de sobrevivência, mas além disso, colocar no meu dia atividade física, colocar no meu dia momentos para cuidar de mim, colocar no meu dia situações que de alguma forma me permitam ter um pouco de contato comigo mesmo. O grande vilão da fome emocional é eu me afastar de mim. Ou seja, para tratar a fome emocional, então, ou para tratar alguma dificuldade, alguma relação negativa com a comida, essa transformação na comida como uma fonte de prazer imediato, não adianta apenas, claro que é super importante, né? Algo que a gente sempre
recomenda, né, reforça quando fala de alimentação, que é a ajuda de um nutricionista, de um profissional da área, mas não apenas isso, né? É importante também essa busca pelo profissional da psicologia por um tratamento psicológico para que essas origens da fome emocional sejam tratadas, né, Karina? Exatamente. Existem vários gatilhos e, como nós dissemos, para cada um ele é de um jeito, né? Mas a verdade é que o ideal seria que nesse contexto nós pudéssemos abraçar várias áreas. A primeira, observar a qualidade e a quantidade da comida. Depois, organizar o teu dia e aquilo que verdadeiramente você dá conta. Abrir espaço para um maior convívio social, abrir espaço para preencher o teu dia com coisas que te fazem bem, além da sobrevivência. E em seguida, olhar para dentro. De verdade, é importante que a gente olhe para o nosso mecanismo e como ele está reagindo às escolhas que eu faço todo dia. Só para contextualizar, quem está nos ouvindo e sente que tem buscado a comida como fonte de prazer imediato, né, como uma fuga dos problemas, quando é que o paciente ou a pessoa percebe que isto, ok, né, faz parte da vida, eventualmente pode acontecer ou não, isso já está se tornando um problema, uma compulsão, um transtorno? Existem alguns sinais Quando que ele a própria perde o pessoa controle. percebe? Sim, quando ele perde o controle. Mesmo sabendo que não deveria, ele faz repetidamente. E isso tem prejuízo em todas as áreas da sua vida. Ele para comer em qualquer momento, tá? Sabota-se o tempo todo, mesmo dizendo a si mesmo que não faria mais. Isso já é uma falta de controle. Então, aqui a gente precisa de um diagnóstico diferencial. É importante que, nesse caso, seja um diagnóstico com um médico, passe por um psiquiatra. Existem situações que esse impulso precisa ser contido através da medicação, tá? Porque a química cerebral, ela é importante para o nosso equilíbrio. Em seguida, acompanhe com um nutricionista e um psicólogo. Por quê? Para que a gente aprenda novas estratégias emocionais aliadas com aquilo que é adequado para o corpo físico, que seria a comida na quantidade certa. Então, muitas vezes, essa triade é importante, tá? Para que você possa sair desse ciclo que ele pode estar associado a contextos de bulimia, então transtornos alimentares, de uma forma geral, você tem aí um risco maior, tá? Depois você tem um processo ansioso, normalmente quem está com ansiedade muito alta, problemas relacionados à depressão, toque, tá? Transtorno obsessivo compulsivo. São aqueles processos, aqueles quadros que mais têm a propensão de desenvolver a fome emocional. Isso não quer dizer que só, mas eles têm uma propensão maior. Então, se você se enquadra em qualquer um desses quadros, é importante observar. E se dá a chance, quando você não consegue sozinho, pegar na mão de um profissional e seguir. Maravilha de orientações aqui conosco no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru em formato virtual, falando sobre fome emocional, né, a nossa relação psicológica e emocional com a comida enquanto fonte de prazer imediato, de busca pelo conforto emocional. Nossa convidada Karina Marcucci, psicóloga, dando os detalhes, explicando para a gente como funciona todo esse processo, todas essas relações e como nós podemos tratar, afinal de contas, nessa situação. Karina, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, me encontro à disposição. E eu agradeço você também que nos acompanhou, lembrando que este conteúdo fica disponível para você acessar na íntegra pelo YouTube. Procure lá o nosso canal TV Câmara Bauru. Até a próxima!